Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse que é o meu, o seu, o nosso espaço para discutir, debater e se informar sobre os principais fatos do noticiário internacional, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui no baile. Tá aqui comigo ele, grande figura humana, querido colega, que substitui ainda Rodrigo Durão nas férias. Ele que é Rodrigo também, o Rodrigo Chagas. Como é que tá, Rodri? Tudo certo, Lucas. Maravilha. Um gosto estar aqui outra semana. Eu chego para apresentar nosso time de correspondentes no Sul Global, na Rússia, na China, em Cuba e na Venezuela. Lembrando, para você que está chegando agora, você que está ligando no Estrangeiro pela primeira vez, o Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 11 da manhã. Está em todas as redes sociais, no X, no Facebook, no Instagram. E você também pode curtir o Estrangeiro na sua plataforma de áudio favorita no Spotify, no YouTube Music. Estaremos por lá. Lembrando que a gente está ao vivo também na Rádio Brasil de Fato 98.9 no seu dial, então ajuste aí a sua sintonia e venha escutar a Rádio BDF com a gente. O Rodrigo já chegou hablando hoje, hein? Gostei de ver. Para dar um spoiler do tema de hoje. Já esquentar o espanhol aí, que a gente quer que você também que está ouvindo, que está assistindo, hable com a gente. Então manda aí sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão, sua crítica, que a gente vai estar atento aqui ao que você está mandando pra gente para derrubar aí as fronteiras que nos separam e separam os povos. Então, Rodrigo, quer dizer que hoje a gente vai pros vizinhos, pros hermanos aqui da região discutir os problemas, mas também as virtudes, né? Porque temos algumas no horizonte, certo? É verdade, Lucas. Hoje o Estrangeiro vai tratar de América Latina, da nossa América Latina, da qual o Brasil também pertence, então também vamos acabar falando de Brasil aqui. Com muito gosto. À frente do Grupo de Haia, a Colômbia encabeça um movimento global de boicote a Israel e denúncia do genocídio palestino em Gaza. O presidente Gustavo Petro chegou a defender o envio de tropas colombianas para a defesa do território palestino, já que as vias institucionais não têm surtido efeito, né, Lucas? Uhum. No mesmo compasso, o país também anunciou a sua saída da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, dizendo, uma aspa forte aqui para o Petro, a Europa precisa parar de apoiar os nazistas. O que por si só já era um absurdo, a Colômbia tá como sócia aliada da OTAN, que é do Tratado do Atlântico Norte, né? Mas a gente pode discutir melhor aí ao longo do episódio. E diz muito sobre o histórico da Colômbia, né? Perfeito. De subordinada aos Estados Unidos na região. Exato. Mas também em outros cantos do continente, a gente vai falar também de México, de Brasil, já que tanto a Cláudia Sheinbaum quanto o Lula prometem respostas às taxações, às sanções do Trump e não se submeteram, digamos assim, às ameaças do presidente estadunidense. A pergunta de hoje é como vai a América Latina nesse contexto mundial de guerras, de disputa por hegemonia? Para começar essa conversa, vou chamar nosso correspondente em Cuba, Gabriel Vera Lopes, que vai chegar conosco aqui no Estrangeiro. Gabo, eu queria te chamar para a conversa para falar um pouco sobre o Gustavo Petro, né? Esse presidente que rompe com uma tradição de presidentes de revezamento entre presidentes de direita na Colômbia e que, como eu disse na introdução aqui, tem tido uma postura internacional que chama a atenção, né? Tanto pela combatividade quanto pela ousadia, né, em enfrentar líderes como o Donald Trump, por exemplo, mas também internamente, o Petro tem encarado disputas acirradas, conseguiu aprovar uma reforma trabalhista progressista na Colômbia, uma novidade, algo inédito na história daquele país. Qual é a tua visão sobre esse momento do Petro, da Colômbia e sobre a nossa América Latina, Gabo? Bom, salve, salve, pessoal. O primeiro que eu acho que nós temos que pensar é que eu acredito que a América Latina e o Caribe estamos vivendo num momento muito complexo, um momento de muitos perigos que não são só da América Latina e o Caribe, mas são do mundo todo. O genocídio que está acontecendo em Palestina é um exemplo deste perigo com que está a humanidade. E eu acho que, como vocês falaram, né, que a postura de Petro, sendo um país com um histórico muito forte de vínculo com os Estados Unidos, com a OTAN, é uma postura que fala de uma coragem político muito grande. E se nós aceptamos que estamos num momento muito complexo, de muitos peligros, bom, não é um momento histórico para ficar na pequena política, para ficar especulando, para ficar
vendo como você fica de boas com os Estados Unidos, a União Europeia. E eu acho que o mais interessante do que está acontecendo na Colômbia é isso, é que tem uma perspectiva histórica, ideológica de uma disputa que não é só política, eu acho. Acredito que o que Petro está fazendo é interpretar a necessidade de encarar a adversidade de frente e travar essas disputas ideológicas. Um exemplo disso, eu acho que é sua constante chamado pela mobilização como uma forma de enfrentar a direita. A semana passada nós olhamos que lá em Colômbia teve este encontro muito bom, né? Muito necessário neste momento para denunciar o genocídio que está acontecendo em Palestina, mas teve também uma coisa que foi muito importante. Não só foram advogados, pessoal da diplomacia ou coisas assim. Ele também chamou, o governo da Colômbia também chamou aos movimentos sociais. Participaram movimentos sociais palestinos de todo mundo. Então também tem esta ideia de que a política não pode ser só uma coisa que está lá dentro, no palácio, no Congresso, nos ministérios, mas a política, se quer ter algum tipo de transformação, precisa da energia e a força dos povos mobilizados. E eu acho que isso é a grande novidade que está acontecendo em Colômbia, porque nós temos que separar. Uma coisa é que o país não teve um governo progressista por muito tempo, e esta é a primeira vez, depois de décadas, que tem um governo progressista, mas é um país com uma tradição de luta e um povo que tem uma tradição de luta muito grande. Então a pergunta é como vincular as lutas do povo, como vincular toda essa energia com um novo governo que quer dialogar com isso e que precisa dessa força para fazer transformações. E é curioso, né, Gabo, você citar essa tradição de lutas, né, da Colômbia, porque tem uma anedota histórica interessante entre Cuba, que é onde o Gabo tá, e Colômbia, que o próprio Fidel Castro estava na Colômbia em 48 quando houve o Bogotaço, que foi talvez aí uma O experiência, assassinato do Gaitán. o assassinato do Jorge Eliécer Gaitán, que estava ali prestes a ser eleito presidente, um líder popular, que depois vai meio que pautar Um dos todos... candidatos a presidente assassinados na Colômbia, né? Perfeitamente. Um dos muitos que viriam aí nessa história tão sangrenta que é a Colômbia, né? Que teve a Colômbia no século XX. Agora, Ele não só estava em Bogotá, mas ele ia se entrevistar com o Gaitán vejam no só. mesmo dia que o Gaitán foi assassinado. Uhum. Tem todo um histórico do Fidel Castro antes da Revolução com essa preocupação internacional. E eu acho que é uma história que nós temos que reivindicar muito, né? Essa ideia de que nenhum de nossos povos vai se salvar sozinho. Com certeza. E o próprio Fidel contava, né, em muitas entrevistas e muitos relatos, como a experiência do Bogotaço está vivendo ali esse transborde que aconteceu depois do assassinato do Gaitán na Colômbia, marcou ele profundamente e serviu depois de inspiração para muitas experiências durante a Revolução Cubana, né? Agora, Gabo, é interessante porque Cuba é um dos países da América Latina que já havia rompido relações com Israel há muitos anos, a Venezuela era outro, que há muitos anos não mantinha relações com Israel. E agora a Colômbia, que, como você disse, Rodrigo, primeira vez que tem um presidente de esquerda na história, já avança, dá esse passo, né, super, digamos, avançado, progressista, radical na política externa para romper com Israel. Só que entre essas experiências, Gabo, tem diferenças muito grandes, né, entre os governos Petro, o governo Chávez e agora o governo Maduro na Venezuela e a experiência revolucionária cubana, né? Se a gente pudesse elencar, talvez, semelhanças e diferenças entre as três experiências, na atual conjuntura hoje, talvez a gente poderia... O que a gente poderia encontrar entre esses três governos? Bom, eu acho que a principal diferença é que o contexto histórico em que foi feita a Revolução Cubana é bem diferente com o contexto que está aqui agora, neste momento. Mas também tem uma coisa que nós não podemos deixar de dizer, é que o que fez Cuba, sendo uma pequena isla do Caribe, bem perto dos Estados Unidos, não tem comparação com o que fez nenhum outro processo histórico, e eu acho que no mundo, né?
a vontade de enfrentar os Estados Unidos e pagar a consequência disso, eu acho que é uma coisa que é inspirador para um monte de nossos processos progressistas, populares, de esquerda, mas ninguém teve esse nível por tanto tempo de confronto com os Estados Unidos. E depois tem outra coisa que eu acho que é uma coisa que nós temos que colocar também na mesa, que é a vontade explícita de Cuba, que também teve no Chávez e tem na Venezuela, de outro jeito, mas tem na Venezuela, que é não só criticar o capitalismo, mas também avançar numa alternativa civilizatória que é o socialismo. E acho que isso é uma diferença bem forte com outras experiências progressistas que podem ser críticas da direita, das oligarquias, do imperialismo, mas na hora de colocar uma alternativa civilizatória, todavia nós estamos num lugar bem difícil de imaginar como seria, o que pode ser essa nova alternativa. E essa alternativa, eu acho que Cuba está tentando construir, e também acho que o comandante Chávez tentou fazer isso também, e está tentando Venezuela, nas condições do século XXI, e nas condições onde não existe mais o campo socialista como existia no século XX, né? Agora, Lucas, uma coisa que chama a atenção também no Petro é que, de alguma forma, ele abre diálogo para a Venezuela, né? Diferentemente ainda dos outros países da região que fecham as portas para o governo venezuelano na tentativa de articulação de blocos. A Colômbia, por exemplo, se articula agora com a Venezuela em questões estratégicas, né? Mas esse escanteamento da Venezuela continua acontecendo, em que pese a Venezuela ser uma experiência de formação de um modelo alternativo das mais avançadas que a gente tem no continente, né? E é isso, Rodri. Eu, quando tive a oportunidade de ser correspondente na Venezuela aqui para o Brasil de fato, eu pude acompanhar a eleição do Gustavo Petro. Eu estava em Caracas, né, quando ele foi eleito presidente da Colômbia, então acompanhei bem de perto todo esse processo de reaproximação dos dois países que até então experimentavam uma rivalidade altíssima, desde os governos Chávez e Uribe, né, o governo do Álvaro Uribe na Colômbia, que era, enfim, de direita e tinha uma rivalidade muito grande ali com o governo Chávez. Desde então, os países vinham enfrentando uma situação tensa ali, né, tanto na fronteira quanto do ponto de vista diplomático e econômico, quando na verdade são nações irmãs e meio que coexistem ali, né, toda uma relação econômica. A bandeira é praticamente a mesma. Bandeira a mesma, processo de libertação os mesmos, né, todo o sonho do Bolívar, né, da Grande Colômbia, da Pátria Grande, e por querelas políticas ali ideológicas, principalmente provocações colombianas de governos de direita, acabaram se afastando ao longo dos anos. Mas acho que um ponto positivo do governo Petro apesar de aproximações ou afinidades ideológicas com o governo Maduro, é esse pragmatismo na política externa que pôde reativar ali um comércio na fronteira, do qual dependem milhares e milhares de famílias, né, que atravessam as fronteiras, uma fronteira muito viva ali, né, entre Colômbia e Venezuela, e tem um comércio muito pujante ali. E até não só a reabertura de fronteiras, reabertura de pontes, reabertura de passagens fronteiriças, terrestres, aéreas, né, retomada de voos entre os países, que chegamos ao absurdo de não ter voos, né, entre Caracas e Bogotá, que é uma distância praticamente São Paulo, Rio de Janeiro, né? Uma ponte aérea super comum, que haviam centenas de voos saindo, e no ápice da crise ali a gente perdeu até essa conexão aérea entre os dois países, entre as duas capitais. E isso pode de fato fazer uma relação mais pujante entre os dois, econômica e não sei se política hoje, que as relações estão mais frias, mas econômica, a ponto de a gente ver aí o interesse do Estado colombiano em adquirir empresas estatais venezuelanas que ficam em território colombiano, como é o caso da petroquímica Monômeros, que é de propriedade estatal venezuelana e já está sendo negociada, inclusive, para ser comprada pela Ecopetrol, que é a petroleira colombiana. É uma empresa que dá lucro, enfim, que foi meio que roubada ali na época das tentativas de golpes de Estado contra o governo Maduro. E mesmo a relação entre a Ecopetrol e a PDVSA, né, entre as duas petroleiras estatais, foi reativada aí ao longo desse governo Petro. O mesmo, infelizmente, a gente não pode dizer das relações Brasil-Venezuela, né? Havia uma expectativa muito grande com o retorno do Lula à presidência, né, de retomar esse comércio que
outrora também tinha sido muito frutífero, muito benéfico para os dois países. A gente tem o caso da hidrelétrica, toda a rede elétrica que abastece Roraima, né, que é a hidrelétrica de Guri, na Venezuela, né, e também toda a questão da refinaria Abreu e Lima, que foi alvo aí de muitos ataques da Justiça, da Lava Jato, enfim, mas que também era um projeto muito, muito importante entre os dois países, né, essa refinaria que fica no estado de Pernambuco. E não só isso, mas também o abastecimento de mercadorias de consumo, né, principalmente alimentos, alimentares e manufaturas brasileiras no mercado venezuelano, que é muito carente, né? A gente sabe que produção interna venezuelana é muito deficitária, né, nesse sentido. A gente falou sobre isso, né, 2 capítulos atrás. Há 2 episódios, né, de como a Venezuela tem dificuldades na indústria nacional para produzir coisas, né, produzir manufatura, produzir comida. Então, há décadas atrás, os produtos brasileiros abasteciam muito as gôndolas dos supermercados venezuelanos. O que agora tem uma dificuldade aí política, diplomática, de se restabelecer essas conexões. Acho que muito na esteira ainda do pós-eleições na Venezuela, né, que ficou muito marcada ali por essa influência tanto norte-americana quanto da própria oposição venezuelana, de tentar bagunçar ali o pleito, de tentar meio que macular, né, essa reeleição do Maduro. E isso virou um gargalo na região, onde se falar de Venezuela acaba sendo um tabu. Virou um complexo, inclui a Venezuela em grupos, em foros, em discussões, e acaba que o país frequenta só, talvez esses espaços mais restritos criados na época do Chávez, então a Alba TCP, né, o próprio programa Petrocaribe, que tenta aí ser reerguido de alguma maneira, né, e a Unasul e a CELAC, que eram um espaço que poderiam fazer esse ressurgimento, né, dessa integração da Venezuela com o resto da América Latina, acabam que ficaram meio escanteados, né? Eu até queria aproveitar esse gancho de falar da Unasul, CELAC, de integração, né, para anunciar o nosso convidado aqui, o nosso analista de hoje, o professor Miguel Stedley, que é analista político e autor aqui da casa, né, do Boletim Ponto, essa newsletter fenomenal, maravilhosa, que todo mundo precisa conhecer, publicada toda sexta-feira aqui no Brasil de Fato. Miguel, bem-vindo ao Estrangeiro, obrigado por estar aqui com a gente. E nessa esteira aí de integração, falando um pouco de Venezuela, Colômbia, México, Brasil, são governos muito distintos entre si. E aí eu queria te perguntar se a gente vê que tem posições progressistas, que a gente está avançando em algumas pautas, mas com dificuldades de integração, né? Quais são, na sua opinião, os gargalos, ali, os principais obstáculos que a gente tem para reeditar uma possível onda rosa, uma possível uma segunda década ganha, né, para a região, onde todos os países possam se integrar e se beneficiar mutuamente? Quais são os principais obstáculos que a região enfrenta hoje? Miguel, obrigado e bem-vindo mais uma vez. Olá, Lucas. Olá, Rodrigo, Gabriel. É difícil, né? Na verdade, é muito improvável que a gente tenha uma condição igual que a gente teve 25 anos atrás, né? Na verdade, a gente está chegando agora, no final desse ano, a gente completa 25 anos da cúpula de Mar del Plata, quando a gente teve um momento histórico que foi o não à ALCA, né? Uhum. É um momento importantíssimo em que a cúpula dos presidentes latino-americanos rejeitou a proposta que começou no governo Clinton e depois foi encampada pelo governo Bush, de uma área de livre comércio das Américas, e que marcou a soberania, né, essa demarcação de soberania dos países. Em especial naquele momento a gente tinha o Lula, o Kirchner, em especial o Chávez, que foi o motor desse processo naquele momento. Ele é muito histórico porque o Evo Morales participou como candidato, depois se transformou a presidente na Bolívia, né? A gente teve o Maradona, foi uma pessoa importantíssima para mobilizar as massas argentinas para Mar del Plata, né? Mas a gente tinha essa dimensão da soberania e, na sequência, um pouco consequência disso, de integração, que resultaram em todas essas ferramentas que o Lucas mencionou, né? Fortalecimento primeiro do Mercosul, ampliação do Mercosul, depois a construção da CELAC, que era a exclusão dos Estados Unidos e a inclusão de Cuba, e aí por fim a UNASUR. Todas ferramentas que depois, quando essa onda perde força, e perde força por quê? Né? Ela é uma onda que nasce como uma onda primeiro de resistência ao neoliberalismo, então ela é fruto de uma série de manifestações, de mobilizações populares, de insurreições que a gente teve, guerra do gás, guerra da água, Argentina derrubando o presidente. Mesmo no Brasil, né, a gente tem um caldo, não é um ascenso de massas como foram nos nossos vizinhos, mas a gente teve, por exemplo, o Fórum Social Mundial, né, foi um momento importante de articulação dessas resistências. Então a gente tem essa primeira onda, que é uma onda de resistência ao neoliberalismo,
Essa é a primeira característica. Vem na crista dessas manifestações populares, que é algo que aí a gente já não tem nesse momento, né? A gente tem governos com discurso progressista, de enfrentamento ao imperialismo, também é uma diferença com o que a gente tem agora. E a gente tem um momento econômico de boom das commodities, que é uma contradição que esses governos tiveram que enfrentar. Governos que tinham projetos de soberania, mas, ao mesmo tempo, conseguiram impulsionar os seus projetos econômicos internos, nacionalmente, por conta de uma demanda alta de produtos primários, de minério, de soja, de grãos, etc., que favoreceu, mas gerou contradições, como a gente tem toda a expansão do agronegócio no Brasil. A gente tem uma reação a essa onda de esquerda, né? A gente teve golpe parlamentar no Paraguai, a gente teve um golpe de Estado tradicional em Honduras, a gente tem o golpe contra a presidenta Dilma, muitas tentativas de golpe contra a Venezuela, mas isso dá um fôlego para uma onda, para uma contra-onda, digamos assim, né? E aí a gente pode até dizer que a Cláudia Sheinbaum no México e o Petro na Colômbia, eles são meio que da primeira onda atrasados, porque eles chegam nessa segunda onda muito mais sintonizados, por um lado, com o discurso da primeira onda, porque o que a gente tem na segunda onda são governos direitas mais radicais, de maneira geral no continente, tendo ganho ou não governos, como oposição, ou tendo sido governos, como foi o caso do Bolsonaro no Brasil, o Lacalle no Uruguai, né, interrompendo governos da Frente Ampla, que também foram da primeira onda, etc. Então a gente tem direitas mais raivosas, mas esquerdas mais moderadas, tipo Boric, tipo o ex-presidente argentino, pós-Cristina, né, que foi o Alberto Fernandes, muito... né? Uhum. Alberto Fernandes, justamente, né? Ele foi tão irrelevante que me fugiu, inclusive, o nome. E o próprio terceiro mandato do governo Lula, que quando a gente compara com os governos anteriores, foi muito mais tímido, até tinha uma oposição que não tinha em outros momentos. Então, eu acho que, por um lado, não tem como a gente repetir aquela onda de integração e de soberania, porque as condições econômicas são piores, as condições, há uma fragmentação maior, porque essa direita desmontou essas ferramentas de integração anteriores, mas, por outro lado, a gente não pode repetir o passado, mas o presente nos traz boas oportunidades. Eu acho que o Petro na Colômbia e a Cláudia no México, eles são experiências muito mais avançadas para esse tempo histórico do que são os outros governos progressistas na América Latina, Uruguai, Brasil, etc., né? Com um programa político mais avançado, de certa maneira, do que era a primeira onda em muitos aspectos. Por exemplo, na questão ambiental. Né? A questão ambiental era um tema que estava bastante ausente na agenda da primeira onda e que é bastante ousada, tanto com o Petro quanto com a Cláudia, muito diferente dessa primeira onda mais apoiada em commodities, com menos tentativas de querer enfrentar o agronegócio, por exemplo, evitando tensões com o agronegócio, né? E, por outro lado, eu acho que o grande impulsionador, independente da vontade dos governos progressistas ou não, acaba sendo Donald Trump. E aí nos coloca também numa posição interessante, que talvez nesse momento, eu acho que cabe uma integração latino-americana, mas agora ela cabe num patamar mais amplo, e nesse sentido o BRICS pode ser central para articular. Então a gente poderia ter uma possibilidade de rearticulação da integração latino-americana, mas num outro patamar, seja do ponto de vista ambiental e energético, seja do ponto de vista geopolítico, não limitado ao nosso continente, mas vinculado a um outro projeto de articulações regionais, que o BRICS pode ser esse grande articulador do que vem acontecendo na Ásia e do que ainda não faz parte do BRICS, mas é muito interessante, especialmente no Sahel, o que vem acontecendo na África. Agora, Miguel, tu está fazendo uma análise dessa onda, né, de países que estariam mais ligados à primeira onda, né, de governos progressistas da América Latina, justamente com dois países que têm uma relação muito estreita com os Estados Unidos, o México por fazer fronteira, a Colômbia com 50 bases militares, Plano Colômbia nas costas,
com governos historicamente muito ligados a Washington. Qual é o segredo do Petro para conseguir resistir no cargo e ainda obter avanços consideráveis nesses 3, quase 4 anos de governo? Olha, eu acho que primeiro o que torna ainda mais interessante esses dois governos é justamente isso, né? Poderiam ser governos que, como você lembrou bem, pela trajetória histórica, ou no caso do México, até pela posição geográfica, poderiam ter uma posição mais recuada. E ao contrário, quando Trump anuncia o tarifaço, foram justamente os dois primeiros países a se posicionarem de forma mais contundente contra a deportação de imigrantes, contra as posições, etc. E aí eu acho que o segredo de ambos os governos é o seguinte: é uma opção por governar quente. E o exemplo que vocês mencionaram no começo do programa da reforma trabalhista é o melhor exemplo do que isso significa. Qual é que é a diferença aqui, né? Governar a frio é um pouco o que a gente vê no Brasil, né? Vamos evitando as tensões, vamos tentar construir conciliações, não vamos fragilizar as frentes amplas, as coalizões, etc. O Petro, ele vem, primeiro, né, como na primeira onda, de um processo de mobilizações importantíssimo, em busca dos diálogos de paz, da marcha patriótica, né, constrói um histórico de mobilização popular, que é uma... na outra vez que a gente discutiu a Colômbia aqui no programa, eu mencionei isso, olha, por maiores dificuldades que o governo Petro tem, a gente não pode ignorar o símbolo que é, pela primeira vez na história da Colômbia, ter um governo progressista. Porque, como vocês lembraram bem, não é apenas desse último período histórico, né? Nós estamos falando de um país que enfrentou praticamente todo o século XX em guerra civil, né? Seja de liberais e conservadores, seja depois o tema das guerrilhas, seja depois essa presença americana e a militarização da guerra antidrogas. Então, era algo que era improvável a gente imaginar um presidente de esquerda, ele só chega graças à força das mobilizações e da organização popular, fruto desse processo pelos diálogos de paz. Bom, então ele também vem com uma coalizão com setores de centro, com alguns setores mais conservadores, etc., com um Congresso onde ele não tem maioria, e ele poderia ter feito uma opção de tentar governar a frio. O que ele faz, e esse exemplo da reforma trabalhista eu acho importantíssimo, é governar quente, porque ele consegue aprovar na Câmara, o projeto vai para o Senado, tem uma forte rejeição, tem um movimento do Senado não só por não aprovar a reforma, como para construir uma contra-reforma liberal, conservadora, etc. O Petro joga de novo, ele vai lá e diz, não, vamos então consultar a população, quero chamar um plebiscito, uma consulta popular, onde as pessoas vão se posicionar não apenas se elas são a favor ou contra a reforma. A proposta da consulta era tipo assim, você é a favor ou contra que as mulheres tenham licença durante o período menstrual? Você é a favor ou contra que empregadas domésticas reconheçam reconhecimento formal? Então ele colocou todos os pontos da reforma sob consulta e manda isso para o Senado. O projeto parado há 1 ano no Senado. O Senado rejeita a proposta da consulta. Isso acontece numa semana que foi muito emblemática e que eu tive esses privilégios que às vezes a história nos dá, né? Eu justamente estava na Colômbia nesse momento participando da Claxo. E foi bem no final de semana em que um dos candidatos da direita à presidência, né, o senador Miguel Uribe, sofreu um atentado, né? Ao mesmo tempo, os grupos guerrilheiros que não querem depor armas fizeram atentados também na região de Cauca. Então, tudo indicava assim, olha, uma pressão contra o governo que obrigava o governo a recuar. E faltava 15 dias para encerrar o período legislativo. Se a reforma não fosse aprovada, ela cairia. O que o Petro faz? Ele chama uma manifestação em Cauca, na mesma região onde tiveram os atentados no final de semana. Ele faz um discurso pedindo para os seus militantes, os seus, enfim, apoiadores não atuarem de forma hostil contra os seguidores do Miguel Uribe, né? Não utilizarem a violência, não saudarem a violência, ao contrário, né? Erradicar essa proposta. Pela primeira vez na Colômbia, a polícia investiga um atentado político e vai em busca, prende os culpados, né? Um fato inédito, não referendar a impunidade.
e nesse comício ele anuncia que, olha, a decisão do Senado é inconstitucional, então eu vou chamar por decreto. Ele dobra a aposta. E o Senado, ele é obrigado a se curvar, ou seja, diante das contradições, o que o governo faz não é retroceder, é ir para o enfrentamento e é ir para onde está a força dele. Ele não tem força no parlamento, ele vai buscar onde? Nas ruas. Né? Ele já tinha feito manifestações muito importantes pela reforma trabalhista no 1º de maio, ele faz esse comício que também é simbólico, e aí quem é obrigado a recuar é o Senado, que acaba aprovando a reforma na semana seguinte, aí se torna desnecessária a consulta, enfim. Então, uma vitória a quente. É um pouco parecido, nas devidas proporções, claro, com a situação que para a gente entender isso, com o que a gente viveu no Brasil nessas últimas semanas. Né? A gente tem um governo que optou por governar a frio, em especial dada a situação dos militares, a oposição do agronegócio, uma frente ampla que é esquisita, né? Que ela é, no fundo, uma frente do centrão com a participação do governo brasileiro. E quando o governo Lula resolve ir para o enfrentamento no tema da taxação dos ricos e agora da soberania, a popularidade aumenta. Né? Quando o governo resolve ir a quente e vai buscar força onde a gente tem, que é nas ruas, os efeitos são diferentes. Né? Então, eu acho que o segredo do Petro e, de certa forma, da Cláudia, mas que ela vem de um governo de continuidade, né, no bom sentido, uma continuação da quarta transformação no México, é optar sempre, a gente viu isso também em inúmeras imagens e comícios, enfim, o enfrentamento que a Cláudia fez contra o governo Trump não foi por rede social, foi nas ruas, convocando a população para estar junto com ela nesse enfrentamento com os Estados Unidos. E isso tudo, voltando ao nosso ponto, em 2 países com a arma na cabeça, com os Estados Unidos pondo a arma na cabeça desses países permanentemente, né? É importante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente tem um plebiscito rolando nesse momento que não foi convocado pelo governo, foi convocado pelos movimentos populares, né? O Lula não votou ainda. Contra a escala 6x1 e contra a taxação dos super ricos. E esse mecanismo plebiscito é interessante porque o governo colombiano não tem medo de usar, né? Você abre a imprensa colombiana, que hoje estava lendo a imprensa colombiana, o ministro do Interior, Armando Benedetti, dizendo: não, se a próxima período legislativo a gente encontrar obstáculos, a gente vai chamar pra rua. Não tem essa, não tem outra tática. A gente vai chamar pra rua. Isso é muito interessante, né? Cria tradições, inclusive. Exato. Em países como o Uruguai não tomam nenhuma medida muito importante sem plebiscitar, né? Uhum. Inclusive, falando em Uruguai, o presidente recém-impulsado uruguaio esteve nesse encontro. Exato. Que aconteceu no Chile, né? A convite do Boric, com o Petro e também o Pedro Sanches. O Gabo, no início do programa, trouxe para a gente um pouco de informações sobre esses 2 encontros que aconteceram do grupo de Haia e esse no Chile, mas eu queria botar um olhar mais focado nesse encontro no Chile, Gabo. Se tu puderes contar um pouco para nós o que de prático sai desse encontro, o que o Pedro Sanches vem fazer aqui, né? Um presidente europeu, por mais que de viés progressista aqui na América Latina, e um pouco do nosso olhar também sobre o presidente chileno e o Yamandu Ossi, que chega como presidente do Uruguai, retoma a frente ampla no poder no Uruguai, mas o que ele tem a dizer nesse momento para a América Latina? Bom, eu acho que são 2 coisas. A primeira e mais importante neste momento é a importância que tem os espaços de diálogo entre diferentes forças políticas de esquerda, progressistas. Eu acho que isso foi o coração do encontro, mas também nós temos que entender e discutir que, como vocês falaram, foi um encontro que teve umas particularidades que não foram as dos governos progressistas no histórico de América Latina no último tempo, que tem que ver com a inclusão de países da Europa, na Espanha, e a exclusão, não chamar outros países latino-americanos. Então, também isso é para pensar, por um lado, é um encontro de forças progressistas de esquerda, mas também é um encontro que fala com este setor da esquerda, com este setor do progressismo, nós não vamos falar. Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que pensar para pensar o estratégico da questão da integração latino-americana, da luta contra o imperialismo, da possibilidade de
radicalizar ainda mais nossos processos políticos. Eu acho que teve um preparatório, teve uma ideia do governo de Boric de fazer uma coisa bem democrata, bem de nós não queremos ficar só queremos ficar de boas com um setor da política, do establishment, da elite política, mas não queremos nos enfrentar com os Estados Unidos, com o que seja, né? Então teve isso por um lado. Depois, acho que o processo político na Chile é bem interessante. Eu estava escutando o Miguel falando que o Petro ele foi produto da mobilização que teve na Colômbia. E nós podemos pensar que no Chile também o governo progressista foi possível graças a uma rebelião popular. Mas a diferença, eu acho que foi que o governo do Chile, ele deu as costas para a mobilização popular, ele não se apoiou nas mobilizações populares. Então tem duas coisas, né? Por um lado, foi possível por essa energia que colocou contra a parede à direita, mas por outro lado, o governo deu as costas para essa energia popular e nós vemos que este ano vai ter eleições em Chile e que a direita tem muita possibilidade de ganhar de novo o governo, mas também a ala direita do governo, o Boric, ele também perdeu as eleições internas contra outros setores mais radicais dentro do próprio bloco de governo, como foi o Partido Comunista, que logrou se impor. Então, acho que tem uma tensão que nós não sabemos bem como vai se resolver, mas teve uma aposta, uma ideia de construir no Chile, mas também na América Latina, um tipo de novo progressismo mais parecidos a, não sei, os demócratas dos Estados Unidos, e isso também tem tensões com as tradições políticas democráticas populares da América Latina que construíram com Cuba, com Venezuela, agora também, né, com Claudia Sheinbaum, com Colômbia, com Petro. Acho que isso é uma coisa que para pensar esse tipo de encontro. E por último, acho que o processo de Uruguai é parecido ao do Chile, mas também tem outras características, porque tem uma direita menos agressiva, também tem um progressismo que tampouco é muito transformador em aspectos da economia ou do enfrentamento com os poderosos. Então tem um tipo de governo mais moderado. Nesse sentido, eu acho que é mais parecido com a experiência do Boric, mas também, como você falou, é um tipo de governo muito mais democrático, na ideia de ficar todo o tempo falando com as bases, com o povo, plebiscitando, fazendo o que eles chamam as mateadas, que é falar com o pessoal do povo. Então, acho que aí também tem diferenças com esse tipo de novo progressismo mais democrata, que foi o do Chile. É interessante o Gabo resgatar um pouco esse histórico recente chileno, porque assim, eu não consigo pensar em expressão melhor do que a montanha paria um rato, né? Assim, todas as manifestações populares de 2019 que assim pareciam que iam incendiar o país, iam tomar o país de assalto, e a gente ia acabar com o Gabriel Boric, né, que é uma figura de esquerda, mas associada muito a pautas conciliadoras e moderadas, e o fracasso da Constituinte, né? Isso é o pior, né? Isso é o pior de todos, é parar na mão da direita e, assim, a pauta completamente sequestrada, podia travada. Podia ter vindo um presidente de direita desde que a gente conseguissem aprovar a Constituinte, né? Mas isso foi muito chocante mesmo. Rodrigo, olha só, a América Latina tem muitos países, né? Tem. E o Brasil, de fato, tem correspondente em 2 deles. Em Cuba e na Venezuela. É verdade. Mas o Brasil, de fato, queremos mais. Queremos mais. E o Brasil, de fato, cobre todos os países da América Latina. A gente tem cobertura e olhos atentos para todos os países da América Latina e do mundo. E você pode receber essas notícias fresquinhas na sua caixa de e-mail se você assinar a newsletter do Brasil de Fato, que é de graça, é linda demais. E você acessa ela em brasildefato.com.br/boletim.
se inscreve lá, coloca seu nominho, coloca seu e-mail, que você vai receber na sua caixa de e-mail as últimas notícias do Brasil de Fato, reportagens exclusivas, especiais, programas, podcasts, reportagens em vídeo, textos que saem no nosso site. Então, brasildefato.com.br/boletim. Se inscreve na nossa news e vem acompanhar a América Latina e o mundo com a gente. Olha só, o Gabo citou esses governos mais moderados, né, da América Latina, e lembrando um pouco da diferença entre experiências mais radicalizadas como Cuba e Venezuela, né, Gabo? Eu queria fazer um retrospecto aqui rápido contigo, assim, quando a Venezuela sofreu as primeiras sanções impostas pelos Estados Unidos, foram em 2014. Cuba vem sendo bloqueada desde os anos 60, e são governos que continuam aí. Enquanto isso, outros países da América Latina sofreram com golpes de Estado, com tentativas de estabilização, governos caíram, voltaram para as mãos da direita. E nesse contexto de enfrentamento que a gente passa agora, com ameaças tarifárias de Washington e ameaças de guerra no Oriente Médio, o que os outros governos desses países, Brasil, México, Colômbia, poderiam aprender com essa experiência venezuelana e cubana? O que elas têm em comum aí? Bom, uma coisa, o primeiro é que quando a Venezuela foi sancionada, começou o bloqueio contra a Venezuela, foi o momento onde Obama fez se aproximar com Cuba, né? Eu falo isso para pensar o show que sempre tem Washington. Não é que nada é de graça, sempre eles estão pensando como vão avançar de jeitos diferentes, mas vão avançar sobre a América Latina. O que tem para pensar ou aprender destas duas experiências da Venezuela e de Cuba, eu acho que são duas coisas. A primeira não tem jeito de você negociar com o imperialismo. Não tem jeito de você negociar com a direita. Isso não significa não ter um pensamento político de quando é bom fazer alguma coisa, quando não. O que a perspectiva histórica é que você tem que construir autonomia, você tem que construir independência e você tem que construir força para poder construir seu projeto. Se você não constrói isso e você só fica negociando com a direita, com o imperialismo, ficando de graça com o Washington, que seja, a União Europeia, bom, você nunca vai conseguir construir seu projeto. Eu acho que isso é a primeira coisa. E a segunda é que o mais importante não é nunca quanto você fica de boas com elites políticas, econômicas, mas você nunca tem que trair o seu povo. A força de um projeto progressista, a força de um projeto de esquerda é o povo mobilizado. E eu acho que isso é uma coisa que entendeu muito bem a Revolução Cubana. Todos os discursos de Fidel falando que a força da Revolução Cubana é o povo cubano, é a mobilização cubana. E eu acho que também é algo que a Venezuela entendeu. E para construir força no povo, você tem que deixar que o povo constrói essa força. Na Venezuela são as comunas, em Cuba são outros tipos de organizações de massas. Então, cada país tem que encontrar isso. Pode ser de jeitos diferentes, mas o que você não pode fazer é ficar de costas para seu povo, que é o único que vai defender você. E eu acho que a lição, o que nós aprendemos de Venezuela, e nós temos muita coisa que aprender de Venezuela, é que o único que você pode confiar é na mobilização e nos corações e na mão do seu povo. Agora, Miguel, na tua intervenção anterior, tu trazias um pouco da realidade mexicana, né? O Gabo acaba de nos falar sobre a força dos projetos. A força do projeto do Morena levou o partido a uma reeleição num cenário em que os governos progressistas vinham tendo dificuldades em se reeleger na América Latina, né? Agora, a Cláudia Sheinbaum chega para a reeleição, mostra a força do projeto do Morena. Qual é a força do projeto do Morena e quais são os principais desafios, né? Só jogando algumas palavras-chave aqui para a gente dialogar. O fluxo migratório entre os Estados Unidos, a dependência econômica, as tarifas,
Essa semana, por exemplo, ela falou sobre a política de contenção ao narcotráfico, alfinetando o Trump, Nossa, né? ela deu um lacre no Trump fenomenal. Foi a resposta dela às taxações do Trump, né? Ela disse que vocês deviam começar a lidar com o seu problema de drogas real, assim, que tem uma epidemia de drogas nos Estados Unidos, né? E ela meio que devolveu a bola pro cara. Falou, vocês ficam só dizendo que é narcotráfico mexicano e vocês vão fazer o que a respeito, né? Olha, eu acho que é curioso que a gente pode encontrar, de novo, outras semelhanças ali entre o Petro e a Cláudia, porque ambos vêm de organizações novas, de partidos que acabaram sendo construídos em torno de mobilizações, né? Claro, o Morena vem dessa nova força que surge. O sistema eleitoral mexicano é complicadíssimo, né? O PRI, que dominou durante muitos anos, chegou a transformar todo o servidor público, era automaticamente filiado ao PRI, né? Então, e todas as fraudes que nós testemunhamos, né, nas eleições do México, quer dizer, o López Obrador já teve uma eleição em que ele foi visivelmente roubado, e aí depois desse processo é que emerge o Morena. Então o Morena é uma organização nova, eu acho que esse é o primeiro desafio que eles têm, porque muito do governo do López Obrador foi muito em torno do magnetismo que ele tinha, da popularidade, que também é um pouco essa característica de algumas dessas lideranças que a gente teve, em especial na primeira onda, né? Por isso que eu acho que eles se parecem, né? Muito mais com a primeira onda do que com a segunda, né? E aí, claro, na prática, um partido novo e também um partido jovem, né? Tem muitos quadros, muitas figuras que são jovens, né? Pouco experientes, enfim. Então, como é que é um partido que cresce, mantém a sua origem vinculada à mobilização, os movimentos populares, etc., mas, ao mesmo tempo, lida com esse crescimento sem perder a base ideológica. Esse é um dos desafios, digamos, do Morena. De certa forma, o Petro tem isso numa proporção menor. Agora, enquanto governo, esse tema do narcotráfico e da militarização está presente nos dois, porque desarticular o narcotráfico faz parte do processo dos diálogos de paz e muito do enfrentamento que o Petro tem de dissidências de guerrilhas. Aí eu não estou falando de grupos guerrilheiros clássicos como a LN, estou falando de dissidências, grupos menores, locais, etc., que foram se colocando. Como de paramilitares, tem muita relação com o poder que o narcotráfico tem. Inclusive, nesse período em que eu estive na Colômbia, uma das hipóteses que o governo colombiano trabalhava sobre o atentado ao senador Miguel Uribe era justamente de que era uma ação vinculada ao narcotráfico, inclusive pelas características, vocês sabem quem é o menor de idade, né? Quem foi o atirador, enfim, isso era uma prática comum do narcotráfico, né? De recrutar jovens em condições, enfim, por vários motivos, egressos do sistema prisional, enfim, mandar para a morte na prática, né? Ou para a prisão. Mas ligações, inclusive, com atentados e mortes de políticos no Equador pelo mesmo motivo. Então, um cartel de narcotráfico atuando internacionalmente que tenta influenciar na política desses países. Então, por um lado, o Petro tem a ação do narcotráfico e, por outro, ele precisa construir um caminho que não seja o caminho da direita, que era a ultramilitarização dessa discussão, ao mesmo tempo que ele procura desarmar, né? No caso da Cláudia Sheinbaum, também tem, e é talvez mais grave, porque na prática, em especial em algumas regiões do México, nós tivemos na prática um narco-estado, né, em que esses cartéis controlavam a estrutura do Estado, e isso levou à proposta mais polêmica do López Obrador, inclusive dentro da esquerda, então fora do Morena, mesmo em debates internos, mas principalmente fora, que na prática o López Obrador disse o seguinte, muito simplisticamente, né? Não dá para confiar nas polícias que nós temos aí. As polícias provinciais, as polícias locais, elas estão completamente controladas pelo narcotráfico, pelo crime organizado. Você precisa zerar e começar uma nova polícia do zero. E ele constrói uma polícia federal bastante militarizada, e aí tem essas contradições, que também diz muito para nós, né, brasileiros, porque também é um ponto de lacuna, de vácuo da nossa discussão. Qual é a proposta da esquerda brasileira para a segurança pública, né? Então, como é que você não cai
nem na militarização, mas também não pode referendar um Estado, óbvio, não, a polícia do Tarcísio não nos serve, não é isso o modelo, nem uma polícia da Bahia, por exemplo, né? Então, são debates que também, a importância do estrangeiro é isso, né? A gente olhar para que os outros povos têm acumulado também de alternativas, assim como o Gabo falou da Venezuela e de Cuba, que sirvam como inspiração, aprendizado, sejam pelos erros, pelos acertos, né? Então, esse tema da segurança é um tema delicadíssimo e importantíssimo para o México. Agora, tem outras áreas que ela tem avançado muito, de equidade de gênero, do tema da educação, de acessos a serviços públicos. A gente não pode esquecer que o México, assim como a Argentina, mais do que o Brasil, foi também projeto piloto do neoliberalismo na América Latina no início da década de 90. Antes da ALCA, né, o México foi subordinado... O governo Vincent Fox, né, Miguel? Pelo nome, né? E mesmo outras figuras, né? Quando a gente lembra, por exemplo, uma figura como Carlos Slim, né? O magnata aí das telecomunicações, que tem a sua influência política não só no México, muito pelo contrário, toda a América Central e até em alguns setores e políticos de centro e de esquerda, inclusive da América do Sul. Então, é uma situação bastante delicada. Quer dizer, todos esses governos, seja a Colômbia, seja o México, seja os outros governos com mais avanço, até mesmo o Boric, que eu concordo completamente com vocês, tímido, assim, né? Você vem na possibilidade de uma onda de ascensão e vai freando, e não é à toa que a opção dele não foi a vitoriosa agora nas prévias internas, né? Exato. Para substituí-lo. E isso é outro detalhe interessante. Nem no México, nem na Colômbia, assim como o Chile, há reeleição. Então também coloca esse desafio, claro, a Cláudia Sheinbaum acabou de assumir, então o López Obrador foi bem sucedido nessa transição, em garantir que o Morena tivesse avassaladoramente, né, tivesse a continuidade, o reconhecimento do seu projeto. Agora, maio de 2026, a gente tem eleição na Colômbia e o Petro não pode concorrer. Então também se abre, também isso entra, né, com que coalizão, com que força, com que nome vai poder... Ele chega com todas as dificuldades que ele tem no governo dele, inclusive dificuldades internas, erros que o governo cometeu, etc., chega com alguma popularidade e algum respaldo, bom, ele consegue transmitir isso para o seu sucessor, para a sua sucessora, quem é que vai, enfim, dar continuidade nisso, né? E por último, eu acho, reitero o que eu falei na primeira parte, tem um debate muito interessante no governo mexicano e no governo colombiano, um debate difícil e que a gente precisa estar muito atento, que é justamente da transição energética, da justiça ambiental, porque nós estamos falando de dois países petroleiros. Então, veja, a opção do Brasil, de novo, né? Não é mudar o programa para o brasileiro aqui, não é ficar fazendo conjuntura interna, mas a opção brasileira é outra, né? Claro. Usar o petróleo como financiamento para isso, etc. E em programa anterior a gente debateu, inclusive, naquela cúpula amazônica, quando a posição do Lula era a exploração da foz do Amazonas, né, da margem equatorial. E o Petro foi contra. Enquanto a proposta do Petro é não extrair nada de petróleo pelo próximo período na Amazônia. Então, a forma como o México e Colômbia estão enfrentando o tema ambiental também é interessantíssima. E talvez isso emerja, tenho dúvidas, com força aqui no Brasil, quando a gente tiver a COP30 no final do ano, quando certamente a posição... Vamos ver, né, se os países do sul global vão vir mais articulados e com uma posição mais unificada. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre integração, possibilidades, pós-BRICS, etc. Sim. Ou se a COP vai ser marcada pela presença negativa dos Estados Unidos, né, se retirando de todos os acordos e, por tabela, anulando as reivindicações dos países do sul global. Então, a posição da Colômbia e do México vão ser bem importantes nisso. Exato, já tem várias críticas circulando nessa cúpula que vai acontecer em novembro em Belém, aqui no Brasil, e a gente vai estar lá cobrindo o Brasil de fato, vai ter reportagem lá, então acompanha. Olha só, mandar um abraço aqui para quem está acompanhando, a Sidoca, a Maria, a Elaine, o Andrés,
Todo mundo aqui que tá assistindo, acompanhando, interagindo com a gente, manda sua mensagem, seu comentário e vem brincar de terra plana com a gente, que vai ser agora. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para esta que é a gincana das maiores bizarrices que saíram na semana. Cada um de nós vai trazer a principal aqui. Quem escolhe, Miguel Stedley, como sempre, voto justo, voto certeiro. Isso não é campanha. Gabriel Vera Lopes, desde Havana, Cuba. O que você traz pra gente, Gabo? Bom, desde Havana, Cuba, nós estamos olhando muito um festival chamado Direita Fest, que tem como slogan ser um festival anti-esquerda, que está organizando na Argentina o Milei, vai participar. Você tem que pagar 25 mil dólares para entrar, para o setor VIP e tudo assim. E eu achava que é uma coisa divertida para fazer no fim de semana. Vai para escutar o Milei e toda essa gente boa. Vai ser esse fim de semana esse fim de semana em Buenos Aires, e vai ter o quê? Música, arte, festa? Está sendo, não só vai ser no fim de semana. Eu acho que começa hoje. E não tem música, porque não é gente que tem muito coração para gostar de música e desse tipo de coisa. É só bate-papo bem de direita sobre como você tem que odiar as mulheres, tem que odiar a esquerda, tem que odiar os povos originários, e você vai sair de lá sendo um pouquinho mais fascista do que antes de entrar. E aí, Rodrigo, partiu? Lucas, se tivesse música, o DJ seria o... Ivan Duque. DJ Duque, que já apareceu aqui em outros quadros. Manda lá, Rodrigo, o que você trouxe? No dia da independência argentina, 9 de julho, Javier Milei faz festinha na Casa Rosada, com brindes, a demissão de 50 mil servidores públicos e a extinção de órgãos públicos como os institutos de agricultura familiar, do câncer e de doenças cardiovasculares, entre outras instituições públicas. Uma festinha semi-cerrada para 200 funcionários. Petit Comité. O Petit Comité do governo Milei. O Gabo deve estar por dentro dessa história também. É sádico, né? Depois de bônus para chefes de repartições que mandem mais gente embora, agora eles comemoram os cortes de milhares de famílias que não sabem como é que vão comer nos próximos meses. Um brinde, 50 mil servidores na rua e todos esses institutos fechados, né? Que a gente sabe o que isso implica do ponto de vista da oferta de serviços públicos para as pessoas, né? Não, é chocante. E olha só, eu venho para o Brasil para trazer uma cena grotesca que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, uns deputados do PL tentando ali se debater depois da proibição do Hugo Mota das comissões se reunirem, né, na esperança de defenderem o Bolsonaro ali nas comissões. Eles meio que não sabiam para onde ir, o que fazer, ficaram meio desorientados ali, e 2 ou 3 levantaram uma bandeira do Trump às vésperas do tarifaço entrar em vigor, no dia 1º de agosto. Eles levantaram a bandeira do Trump ali, aí foi até uma rusga entre eles, né, alguns... Não, abaixa isso, vai queimar o nosso filme, né? Então, acho que tá faltando um pouco de orientação aí. O PL precisa se reunir mais e tirar linhas políticas mais claras ali, porque não sabem se defendem ou não, se levantam ou não a bandeira do Trump. Fato é que isso aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, essa cena grotesca da bandeira do Trump, às vésperas do nosso país sofrer 50% de tarifas aí no dia 1º de agosto. Com essa eu me despeço do Miguel Stedley. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. E para quem vai seu voto? Qual foi o maior terraplanismo da semana? Olha, Lucas, eu até estava comentando com uma amiga antes de entrar no programa, ela falou, vai lá e tal, falamos de Terra Redonda, eu falei, eu sempre voto com pontos correspondentes, mas hoje vou mudar a história, porque vocês sabem, o Milei me pega muito, eu vou com o Gabo. Muito bem, olha só, Milei aqui é difícil bater o Milei, viu? Difícil, hoje tivemos dobradinha de Milei, mas Gabriel Vera Lopes levou essa, Gabo, parabéns, leva o troféu aí pra passear no Malecon. E obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo. Rodrigo Chagas, obrigado por mais um episódio aqui, brilhante, estelar, como sempre, aqui nessa bancada.
Obrigado, E Lucas. diz pra gente aí quem é que faz o Estrangeiro. O Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Chagas, pelo meu companheiro de bancada Lucas Stanislau. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, edição e sonorização de Fábio Balbini, na operação de switcher Guilherme Kobayashi e Otávio Gabriel. A identidade visual do Brasil de Fato é do Rafael Canoba. E, no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é da Monize Ravena, coordenação de redes sociais da Rafaela Couri e a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Até lá!